A gente recebe agora nos nossos estúdios o Carlito Neto, historiador e do canal O Historiador e Folha Democrata, né, Carlito? Muito bem-vindo, tudo bem? Carlito tudo Neto, ótimo, que já ganhou um apelido novo. Qual que é? Você tem um apelido novo na blogosfera, Magrão. Tô magrão, exato. Já perdi 24 quilos na minha pós-bariátrica aí. Né? Ainda pôs a camisa preta. É pra dar um contraste menor, porque senão minha cabeça fica parecendo a cabeça de Ozempic, né? Aquela cabeçona grande aqui. Mas tô bem, graças a Deus. Eu até fazer uma brincadeira com a Adri, né? Saiu deputado, entrou pré-candidato a vereador, né? Carlito Neto. Sou pré-candidato aqui em Aracaju. Essa semana a gente recebeu um mito aqui, tratamos ele com todo o carinho que o nordestino dá para o fascismo, né? Foi uma maravilha. Carlito, você sai por que partido? Saiu pelo Rede Sustentabilidade, né? Eu me desfiliei do PSOL por algumas divergências internas aqui na cidade de Aracaju. A gente tem alguns, como bem citou o deputado Ivan Valente, meu companheiro Ivan Valente, algumas divergências, né? Não são brigas, são divergências internas. E aí, neste momento, eu achei melhor sair do PSOL e ir para o Rede, né? Porque eu não queria me afastar tanto do PSOL, porque é um partido que eu simpatizo muito, então eu preferi ficar dentro da própria federação, Rede e PSOL, né? Recebi convite para ir para outros partidos, mas acabei vindo para o Rede, o partido da ministra Marina Silva, convite da minha amiga Heloísa Helena, e vamos tentar alguma coisa agora em 2024 aqui em Aracaju, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Partidos de esquerda não têm tido ali o suporte financeiro que os partidos da extrema-direita e da direita têm, mas a comunicação popular está aí para que a gente seja ali um agente ativo, né? Hoje, inclusive, estou próximo do meio milhão de inscritos, viu, Ravai? A gente pode até bater isso aqui durante a live. Faltam 120 pessoas para a gente bater meio milhão de inscritos no canal. Quem sabe a gente já não bate aqui durante a live. Olha só, estamos com 2.756 pessoas. Será que não tem 125 que pode ir no historiador lá e clicar e falar, vou seguir? E aqui a gente tem 3 candidatos a vereador. Que eu considero também o Carlito da Fórum, né? Ele é do historiador, mas ele é da Fórum também. Com Carlito certeza. Neto, Aracaju, Zé Barbosa, em Campina Grande, Marcos Caseiro, em Santos. Está faltando mulher ser candidata, Adri. Ah, não, eu não. Eu tô feliz aqui no Fórum 11h30, na revista Fórum. Coisa boa. Ia sair lá por uma observação, vai. Eu não faço mais parte do projeto da Folha Democrata, tá? Que eu vi vocês falando aqui, eu não faço mais parte do projeto da Folha Democrata. Hoje o projeto segue sem a minha participação, mas segue do mesmo jeito. Continue frequentando lá como se o Carlito Neto ainda estivesse por lá. Projeto que eu admiro muito, que eu tive orgulho de desenvolver. A gente está seguindo um caminho diferente agora, mas continue acessando lá a Folha Democrata, que está quase com 100 mil também seguidores. Muito bom. Carlito, conte-nos mais sobre a passagem do mico por Aracaju. Então, né? Bastidores. Quem é aquele cara que faz aquela piada lá, aquela sacanagem? Cadê as joias? Tem o outro que chamou ele de genocida também, que falou, vou mandar para a Adri mostrar aí se ela quiser. Tem outro que pediu para que ele olhasse para as câmeras. Bolsonaro, olha aqui, dá um oi. Quando ele olhou, deu um oi, ele, genocida. Aí falou, né? Assim, eles vêm para cá, a extrema-direita vem para cá para o Nordeste. Acabei de mandar para você, viu, Dri? 2 vídeos. Eles vêm para cá para o Nordeste, imaginando que o Nordeste, o nordestino, vão acolher eles. Não vão, tá? Não vai ser acolhido. Eu vou até mostrar também a imagem, ó, do que eles publicaram nas redes sociais dele, Dri. O que eles publicaram nas redes sociais e a verdade, né? Que eles publicaram nas redes sociais. Eu vou mandar para você um vídeo dele no mercado de Aracaju, né? Que foi vazio também, flopado completamente. O deputado que trouxe ele para dar o título de cidadão aracajuano era um mecânico, né, do interior aqui, e que viralizou nas redes sociais porque ele gostava do Donald Trump, mas não sabia falar o nome Donald Trump. Aí ficou Dona Trump. Tanto que o nome dele é Luizão Dona Trump. Né? E ele foi eleito deputado estadual. Tem até uma polêmica aqui, né? Porque praticamente toda a família do coordenador de campanha dele faz parte do gabinete dele. No começo do mandato surgiram algumas denúncias ali que foram investigadas. E aí tem um problema aqui nesse caso envolvendo o Bolsonaro, por quê? O cara que é apontado ali como o bolsonarista raiz em Sergipe é o Rodrigo Valadares. Para quem o Rovai deve lembrar aqui de quem o Rodrigo Valadares é filho, né? Ele é filho do Pedrinho Valadares, que morreu lamentavelmente num acidente de avião aí em Santos, né, com o Eduardo Campos. Né? O pai dele, diferente dele, era uma figura democrata, né? Gostava de discutir política de forma séria,
não ficava pulando de galho em galho. E tem uma coisa interessante, Rovai, que em 2018, o Rodrigo Valadares, que hoje é o bolsonarista mor, ele é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Ele, em 2018, foi candidato a deputado estadual, defendendo o presidente Lula, defendendo a eleição do senador Rogério Carvalho, defendendo o ministro Márcio Macedo, defendendo o MST, inclusive foi pedir voto, né, num assentamento do MST aqui com adesivo do Lula no peito, publicou nas redes sociais que se o Lula não fosse candidato era uma vergonha, que era um golpe contra a democracia brasileira. E aí, em 2020, naquela onda ali da extrema-direita ainda, ele virou bolsonarista, foi para o partido do Roberto Jefferson, tentou roubar o partido do Roberto Jefferson, segundo o Roberto Jefferson, dele, ele foi e chutou o Rodrigo Valadares de lá, e aí ele acabou entrando no PL, e aqui é engraçado, porque ele não é bolsonarista, ele só é oportunista. E aí os bolsonaristas que são raízes aqui de Sergipe, que tem alguns empresários, né, que apoiam muito ele aqui, nem convidados para o evento foram, e alguns que foram convidados mal tiveram contato com o Bolsonaro. Então, assim, a passagem aqui foi nesse nível. E para não ficar mais vergonhoso do que já era, eles levaram o Bolsonaro em um bar aqui, que quem já teve em Aracaju deve conhecer, que é um bar para turista, não é um bar que nós, a população aqui de Aracaju, nós não frequentamos porque ele é muito caro, o nome do bar é Cariri. Então, quando ele chegou lá no bar, que é uma casa de forró, foi até homenageado esse ano no Carnaval, acho que de São Paulo, a casa de forró Cariri aqui em Sergipe. E aí, quando ele chegou nesse bar, foi ovacionado. Por quê? Porque ele é um bar de turista. Então, tem muito turista do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte do país. Não é um bar que é lotado de público de Sergipe. E se a Adri puder mostrar o evento, né, Adri, de baixo ali, como é a imagem linda, que ele mostrou a imagem de baixo, lotada, né, como se tivesse ali muita gente. Aqui está correndo o Zuzunzu, inclusive, que a Michelle Bolsonaro viria, né, mas desistiu de vir. E aqui... Ela estava com influenza, né? Segundo os bastidores aqui, o problema não foi esse. Aqui eles estão dizendo que foi uma falha de comunicação com a assessoria dela, que ela não foi informada sobre esse evento aqui, a assessoria, e aí não deu tempo de organizar. E aí, por conta disso, tanto que o evento, Rovaidri, estava marcado para ser um espaço maior. Só que como eles perceberam que não teria adesão, eles foram para um local menor, que foi a sede do PL. E aí a imagem que a Adri vai mostrar já aí vai mostrar como é que foi a maravilha. Eles venderam que Bolsonaro foi recebido aqui no Nordeste com toda a pompa, né? A Adri vai mostrar aí. Isso aí ele no mercado de Aracaju. Só mesmo ali. Aqui no Nordeste ainda tem a figura do puxa-saco do político. Não sei se aí no Sudeste tem, né? Mas é aquela galera que a família toda vota no político e aí o político dá um cargo comissionado em algum lugar ou dá um cargo no gabinete, aí obriga a família toda a participar dos eventos políticos, senão toma o cargo. Né? Eu não sei se aí no Sudeste é assim, mas aqui tem... deve ter. O Bolsonaro fazia isso, né? Na rachadinha. Claro que tem. Então, aí, ó. E aí atrás dele ali tá o Rodrigo Valadares, ali de camisa branca, ó. Lá atrás, ó. Com o microfone ali. Ele é sobrinho do ex-governador de Sergipe, Antônio Carlos Valadares, e primo não sei se ele é secretário do Márcio Macedo, o Valadares Filho, né? Só para você ter noção como é que ele ficou podre, politicamente falando, ele em 2020 atacou a própria família na eleição municipal para poder tentar vencer a eleição. Né? E para os bolsonaristas, né, a gente não tem nada a ver com a sexualidade de ninguém, mas para os bolsonaristas que têm ali restrição a pessoas que seriam supostamente, que gostariam de manter relacionamentos homoafetivos, aqui em Sergipe, por muito tempo, ele sabe disso, né? O Rodrigo Valadares, toda vez que bebia um pouquinho mais, ficava meio diferente, assim, o pessoal aqui falava muito sobre essa questão da sexualidade dele, que não é da minha conta, não é da conta de ninguém, mas só para trazer essa informação para os bolsonaristas, né? Que são mais... Esse daí é o ex-senador Eduardo Amorim, me processou, inclusive, por uma denúncia que eu fiz contra ele há um tempo atrás também. Pode passar outra, Adri, que a outra imagem que é do trio, em cima do trio elétrico, lá no PL, da sede do PL aqui. E sabe o que é interessante, Rovai? Ele não fez aceno para as duas candidatas do PL aqui em Sergipe, da região metropolitana e da capital. A candidata aqui é uma bolsonarista chamada Emília Correia, que era do Ministério Público. Em 2018, ela se vendia como a Moro de Saias de Sergipe, ela se classificava assim. Aí, ó. Olha a imagem de baixo. Tudo é questão de ângulo, né? Olha lá, ó. Tudo é questão de ângulo. Aí você vai mostrar a imagem de quem estava num prédio lá embaixo filmando de cima. Daquele prédio lá em cima, tá vendo aquele prédio lá? Alguém filmou lá daquele prédio e mostrou, né, a quantidade de pessoas. Que tem bastante gente, né? Mas Aí agora a imagem real. Aí.
É. Aí tem as outras imagens dele chegando no aeroporto que eu mandei para você também, que circulou em pouco que lugar. Foi né, aqueles que privilegiaram, né? Eles que quiseram bombar as do aeroporto, né? Não deu certo. Porque, inclusive, tá? Só para vocês terem noção, Dri, ele veio para Sergipe, recebeu o título de cidadão sergipano, que ele já tinha recebido em 2019, se não me falha a memória, do próprio Rodrigo Valadares, do Rodrigo Valadares, se não me falha a memória. E olha que interessante, o indivíduo que veio para Sergipe, recebeu o título de cidadão sergipano, ao pousar no aeroporto de Aracaju, publicou isso aqui, ó. Aeroporto de Maceió, Alagoas, pousado. Não acredito, ele escreveu Maceió em vez de Aracaju? Eu vou até te mandar aqui também. Depois ele apagou, né? Mas o print é eterno. Aí depois ele apagou. Nossa, o cara tá indo para a cidade, recebeu o título de cidadão e só errou a cidade. Só errou o nome da cidade. E ele não fez os acenos aqui para as duas candidatas. Muita gente falou que é porque elas não são bolsonaristas raízes. Aqui, ele não acenou para elas porque elas têm vergonha de fazer acenos mais claros para ele. E eu sou mais direto. Ele não fez aceno, ele não fez aceno porque são mulheres. Simples assim. Porque são duas candidatas mulheres. Inclusive, a Emília Correia estava liderando as pesquisas aqui em Aracaju. Agora, depois disso, é provável que ela tenha uma queda ali nas pesquisas, porque ela não vai conseguir se vender como uma candidata de Bolsonaro, entendeu? Deixa eu pôr esse daqui também. Agora, o Carlito, o que você tá... Esse ato aí, no Nordeste já era também um pouco previsível, né? Que o ato não seria grande, porque no Nordeste, né, vota mais no Lula, né? Não votou tanto no Bolsonaro. Mas mesmo assim, a gente teve recentemente, na semana passada, o ato em Copacabana, e que eles esperavam até 1 milhão de pessoas e foram 32 mil. Você acha que o bolsonarismo está isolado e perdendo força? E qual que é o sentido de ficar replicando esses atos? Então, né, aqui no Nordeste, só para atualizar as pessoas, né, o Bolsonaro perdeu em todos os estados e a única capital que ele ganhou foi Maceió. A gente sabe que Maceió, a capital em si, tem muita gente de outras regiões que vieram morar lá, porque é muito mais barato o custo de vida aqui no Nordeste, investimento, empreendimento, enfim. Então, a única capital que ele venceu foi em Maceió. O que eu acho que está acontecendo, Dri, é importante a gente trazer isso também à tona aqui. O bolsonarismo, hoje, ele sobrevive sem o Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro não é mais fundamental para que o bolsonarismo continue existindo. Ele está fraco, como muita gente está dizendo aí? Não, mas ele está se enfraquecendo. A prova disso, por exemplo, são as mobilizações. A que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, né, que eu imaginava que teria pelo menos 500 mil de apoiadores. Né? Primeiro, foi logo depois da questão das prisões ali dos assessores do Bolsonaro, o passaporte dele apreendido, então eu falei, vai ter uma mobilização nacional de novo do bolsonarismo em São Paulo, vão botar ali umas 300 a 500 mil pessoas. Foi 185 mil. E a segunda agora que aconteceu no Rio de Janeiro, né, que eu acho até também, Rovaidri, que tem a ligação com o caso Marielle, sabe? Eu acho que muito político ali, que pode aparecer na delação Marielle, do caso Marielle ou algo do tipo, ficou com medo ali de mandar essas pessoas irem para a rua. Por quê? Se você pegar o ato, eles estão alegando que o ato foi fraco porque foi dia 21 de abril e era um feriado. Só que era um feriado num domingo. Então, assim, isso não foi preponderante, né? Porque normalmente que quando o feriado cai no domingo e você trabalha, aí você tem uma outra folga, dependendo de como é o sistema da empresa ou de como é que é o seu contrato com a empresa que você trabalha, tá? E se não abre no domingo, por exemplo, a empresa, e o feriado é no domingo, não muda nada na rotina do trabalhador. O domingo vai continuar sendo o domingo. O que eu acho que está acontecendo é que uma parcela dos bolsonaristas se incomodaram com a questão do Domingos Brazão, tá? E do Chiquinho Brazão. Essa semana eu fui até atacado por um indivíduo desses aí na internet, e eu falei, e o que é que vocês acham da votação do Chiquinho Brazão para ser solto ali? Mas o Bolsonaro não mandou soltar ninguém, nem ninguém do bolsonarismo. Eu mandei para ele o vídeo do Eduardo Bolsonaro, o corte da live do Bolsonaro e a votação do PL na Câmara. Aí ele, mas isso aí eu não concordo. Então, assim, do mesmo jeito que esse não concorda e tem vergonha de falar publicamente, tá? Tem outros tantos também que não concordam
e que não foram porque já perceberam o jogo do Bolsonaro e entenderam que para continuarem sendo radicais da extrema-direita não precisam mais estar com o Bolsonaro. Vão começar a pensar em outro nome. E eu tenho uma leve impressão, Dri Rovai, que o Malafaia está se esforçando para ser ou senador pelo Rio de Janeiro, ou vice-candidato à presidência da República por um partido de extrema-direita, porque ele é o segundo evento que ele faz com o Bolsonaro que ele compromete o Bolsonaro. Então, né, até que a gente brinca aqui na internet, é fã ou hater, né? Porque ele admitiu o documento, né, que foi verdadeiro, mas que não era nada demais, era um documento sugestivo. Ele só esqueceu de complementar, sugestivo para um golpe, né, que ele não complementou. Lá em São Paulo foi a mesma coisa, ele disse que o documento também não tinha nada demais e que o documento não tinha existido. E eu estava lendo em alguns portais aqui algumas coisas hoje, e nesse final de semana, que Bolsonaro estaria com medo do tamanho que o Tarcísio está tomando dentro da extrema-direita, né? Que Tarcísio está virando ali um Bolsonaro de mocassim, um Bolsonaro que fala menos palavrão, um Bolsonaro, né, que não ataca tanto a imprensa, um Bolsonaro mais suave, né? Como eles chamam ali, eles chamam de bolsonarismo moderado, né? Como se existisse um bolsonarismo moderado. E aí começou-se agora a cogitar a possibilidade de outros nomes para poder incomodar o Tarcísio. E isso não vai funcionar. Primeiro, eu acho que a Michelle e o Bolsonaro não são mais um casal, e não vai demorar muito a gente descobrir isso, tá? E acho que a ida para o Rio de Janeiro, Rovaidri, ficou bem claro. Primeiro, eles têm residência no Rio de Janeiro, e Bolsonaro reservou um hotel para ele, Michelle reservou um hotel para ela, separado. Qual o sentido disso? De um casal... Ah, não quiseram ir para casa, beleza, mas qual o sentido de vocês serem um casal, não se verem com frequência e quando estão na mesma cidade ficam em hotéis diferentes? Então eu acredito que a Michelle seguirá o caminho dela, grudada na Damares como candidata a senadora no Distrito Federal em 2026, e aí o Bolsonaro foi aconselhado a citar o nome da Michelle para a presidência e o nome do Ronaldo Caiado. O da Michelle vocês podem descartar. Primeiro que ela é mulher, ele jamais daria esse espaço para uma mulher. Segundo, que eu acredito que eles não são mais um casal, é tudo fachada, tá? E o Caiado tem de combinar com o Malafaia, porque o Malafaia, quando acabou o ato da Avenida Paulista, chamou o Caiado e o Zema de covarde, né? Chamou os dois de covarde. Na última semana antes do evento, também do dia 21 de abril, disse que eles não eram bolsonaristas, eles eram oportunistas, né? Então, como é que o Bolsonaro vai defender o nome do Ronaldo Caiado ou do Zema se o seu mentor religioso, espiritual, ataca essas figuras? Então tem de combinar ali um pouco o debate. Mas sim, Dri, eu acho que ele está começando a se enfraquecer. Não o bolsonarismo, mas o Bolsonaro em si. Tem um comentário ótimo aqui. Eu jamais queria um cabo eleitoral como o Malafaia. É pior que vídeo íntimo vazado. É constrangedor. Agora, esse negócio aí dos dois ficarem em hotéis diferentes, né, na mesma cidade, e ela ficou no mesmo hotel do Valdemar, e não ficou no hotel Depois do eles vieram marido, a público, né? E desmentiram, disseram que não, que o hotel do Valdemar também era outro hotel, né? Só que a gente nunca sabe. Eu não vi essa. Né? Mas eu vi eles Mas enfim, falando. se vocês lembrarem, lá em 2022 ainda, naquela época que vocês vão lembrar que a Michelle não queria gravar vídeos para a campanha de Bolsonaro, tanto que a estratégia dele queria gravar vídeos em maio e junho, cancelaram as gravações e mudaram para julho e agosto, se não me falha a memória, porque ela não queria gravar vídeos. E na época, os bastidores da política em Brasília diziam que eles não eram mais um casal e que a Damares estava aconselhando, inclusive, Michelle a se distanciar do Bolsonaro, porque ela teria uma vida política separada do Bolsonaro e que teria até oferecido, na época que viralizou na internet isso, que até oferecido um cargo a Michelle caso ela vencesse a eleição. Né? Algo que aconteceu, depois saiu outra matéria dizendo que a Damares chamou de novo a Michelle para conversar, ofereceu o cargo no gabinete, tanto que se vocês observarem, aquela amiga que chamava ela de Mi e que emprestava o cartão para ela, fazer outras coisas, é lotada no gabinete da Damares. Não sei se ainda está depois da polêmica, mas ela era lotada lá no gabinete da Damares. Então eu acredito que na eleição de 2026 eles não estarão mais juntos. E o plano também do Bolsonaro, só para vocês verem como é que ele está com medo, Dri, do Dri Rovai, do Tarcísio. O Bolsonaro foi fazer um acordo com o Tarcísio para que o Tarcísio não indicasse os dois candidatos a senador em São Paulo em 2026. E aí, de acordo com os portais que eu pesquisei aqui, que eu analisei a matéria, o Bolsonaro pediu para indicar um nome e o Tarcísio vai indicar o outro, que seria
O Eduardo Bolsonaro, a indicação do Bolsonaro, e o Tarcísio indicaria o Derrite. Mas olha o tamanho que o Tarcísio está tomando. Aí teve esta outra entrevista que ele deu esse final de semana para o Globo, que também polemizou, que ele disse que com Alexandre de Moraes você não briga, você se une, porque ele é um cara extremamente inteligente, hábil. E aí começaram a dizer na internet ali que ele tinha se vendido. Né? Deve ter virado comunista também. Vai. Não, então, eu queria perguntar para o Carlito, como eu estou até por conta aqui de um comentário do Fred Dreyfus, que o nosso amigo está sempre aqui, ele falou que a gente já foi cirista. Eu não fui, o Carlito foi, mas não, cirista... eu votei no Ciro, não fui cirista. Votou. Diferente. Você votou. E não estou falando nada demais disso, Miguel do Rosário teve. Eu me decepcionei, eu tinha uma avaliação de que o Ciro deveria ter composto um acordo naquele momento da prisão. Eu falava sempre isso, achava que ele era um quadro, até ali ele tinha participado junto do governo Lula, sido um ministro importante, relevante na questão da transposição de São Francisco, tinha apoiado o Camilo para governador do Ceará, do PT, fora do partido dele. Tinha uma série de coisas que levavam a gente a ter um outro tipo de olhar em relação ao Ciro. Né? E aí, quando ele não aceita o acordo com Lula, ali eu meio que rompo, falo, puta, achei de um erro político gravíssimo. Achei que ele devia aceitar ter sido vice do Lula, na condição de o Lula não sendo candidato, o Haddad me revelou isso, o Ciro sairia presidente com o apoio do PT e o Haddad de vice. Estava a fórmula amarrada, ele não aceitou, dali eu comecei a... Ele alega que foi o Lula que não quis, né, nas entrevistas que ele dá. Ele disse que o Lula só queria... Não é verdade, todo mundo do PT confirma isso, o Lula topava isso, o Lula topava, o Haddad me contou, chegou na cadeia, saiu com a proposta, falou com o Ciro, ele falou, não, se eu ficar perto do PT, eu vou para o vinagre junto. Ele tinha uma análise de que ele podia se consolidar como uma alternativa de classe média e dos setores de centro da sociedade. Ele queria não estar com o PT. E quando ele jogou isso para fora, a gente teve... ele foi acelerando, até virar o que ele virou, né, Carlito? Você que é do Nordeste, como é que está essa disputa aí no Ceará? Você tem acompanhado? Tá uma guerra com o irmão, com o Cid, né? Lá no Ceará, o Ciro também está tendo dificuldade, porque os irmãos, né, não só o Cid, como outro irmão dele, que é prefeito de Sobral também, se não me falha a memória. O Ivo Gomes, isso. Eles romperam, né? Ele deu entrevista há um tempo atrás, inclusive, questionando ali as posturas dos irmãos, né, insinuando que os irmãos traíram ele por poder ou por política meramente. E aqui a gente tem que trazer um parêntese importante, Rovai, que muita gente ignora o que aconteceu em 2018, tá? Em janeiro de 2018, eu declarei que eu votaria em Lula. E permaneci assim até agosto de 2018. Ou seja, passei 8 meses dizendo que eu votaria em Lula. Só que ali entre julho e agosto, a gente já sabia que o Lula não seria mais candidato, porque estava claro o plano da Lava Jato. E eu esperei que o PT lançasse logo um nome, porque a gente precisava estar na campanha. Lembrem vocês que essa ascensão de produtores de conteúdo para a internet de esquerda, eu já estou na internet desde 2015, mas começaram a ter vários produtores novos a partir da eleição de 2018. Até a eleição de 2018, você tinha canais como Fórum, 247, Diário do Centro do Mundo, Aqui, né, e outros lugares. Poucos canais você tinha para falar de política da esquerda na internet. E eu esperei, Rovaidri, até agosto para que o PT decidisse o nome. E como o PT não decidiu e eu precisava mobilizar, porque o meu canal começou a crescer bastante, eu falei, até o PT, já que o PT não vai escolher ninguém, se for esperar o Lula ser candidato, o Lula não será candidato. Tá claro que é um plano para impedir que o Lula seja candidato. Aí eu declarei que eu votaria no Ciro, mas vocês não vão encontrar, nenhum vídeo meu foi apagado daquela época, inclusive, está tudo no canal até hoje. Mas ninguém vai encontrar um vídeo meu dizendo, por exemplo, que não era para votar no Haddad, ou que eu ia votar no Ciro porque o Ciro era melhor que o Haddad. Eu sempre deixei claro que a minha escolha pelo Ciro é que eu não poderia esperar até 15 dias antes da eleição para me posicionar, e naquele momento o candidato que a gente tinha era o Ciro.
o Haddad era vice-candidato do Lula. Tanto que muita gente esquece, Rovai, que o Haddad perdeu acho que 3 ou 4 debates importantes, porque vice-candidato não participa de debate. E ele participou do primeiro debate, se não me falha a memória, em 9 de setembro de 2018. Quando ele foi oficialmente tornado candidato do PT, ou seja, mais de um mês depois que eu tinha decidido já que eu votaria no Ciro. Eu cheguei até a fazer uma live com o meu pai, na época que o meu pai disse que votaria no Haddad se ele fosse candidato ou não. E na época eu achava que o PT acabaria não tendo candidatura porque iria insistir na candidatura do Lula. E eu cheguei a fazer uma live com o meu pai onde a gente falou, falei, vou votar no Lula, no Haddad, no Ciro, mas eu não vou atacar o Haddad, porque eu acredito na possibilidade de ter um segundo turno, e se tiver um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, como é que eu vou vir aqui dizer que o Ciro era melhor que o Haddad e agora vim votar no Haddad? E aí também defendi essa chapa, Rovai, né? A chapa ali Ciro e Haddad, que o Ciro vende essa ideia até hoje, de que lá na casa do Delfim Neto e junto com o Gabriel Chalita participaram da reunião e viram que ele aceitava a proposta do PT, mas o Lula só aceitava se o Haddad fosse o cabeça da chapa e o Ciro o vice. E aí você está me confirmando que essa informação é falsa. E a gente não precisa também estar se justificando muito, não. Sabe por quê, gente? A gente ainda vive um país democrático. A gente vota o que a gente quer. Tá? Exato. A gente ainda vota o que a gente quer. Eu não vejo como problema, tanto não vejo que a gente traz o Carlito aqui sempre, o Miguel está aqui, tenho muitos amigos que foram de Ciro, inclusive gente da família que ia absolutamente tranquilo. Em 2018 havia muitos motivos para ir de Ciro. E a gente está falando do Ciro de 18 também, bem lembrado, não é o Ciro de hoje, tá? E o comentário até do Jocely aqui é importante, eu acho que o Jocely não me segue nas minhas redes sociais, falando que eu nunca votei no Lula e nem no PT. Jocely, eu publiquei nas minhas redes sociais há um tempo atrás, acho que há uns 2 meses atrás, uma fotografia, Adri Rovai, que meu pai mandou para mim, que na eleição de prefeito de presidente de 2002, meu pai mandou pintar na sala com um grafiteiro uma estrela gigantesca do PT com 13. Então, assim, eu nunca fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, porque eu nunca fui filiado a partido nenhum. A minha primeira filiação foi feita agora ao PSOL e depois ao Rede de Sustentabilidade. Mas eu sempre militei com a esquerda petista por causa do meu pai. O meu pai não é aquele petista modinha, meu pai é o petista raiz, né, que participou do processo. Meu pai foi líder sindical, foi perseguido pela ditadura, chegou a ser preso também no finalzinho da ditadura ali, porque, né, apesar do Brasil estar caminhando para a transição em tese ali, você não podia falar algumas coisas, fazer algumas coisas. Meu pai foi líder sindical, participou na Bahia da estruturação do Partido dos Trabalhadores também, tá? E eu queria também avisar para o Jocely também que eu não tenho de prestar satisfação nenhuma para ele também. Eu só estou falando aqui para quem segue o meu trabalho, tá? Eu sou um militante de esquerda e cientista político. Eu não sou pessoalista, eu não sou petista, eu não sou pedetista, eu sou um militante de esquerda. Os partidos políticos, eles servem como instrumento eleitoral e de militância. Neste momento, eu estou dentro de um partido político, que é o Rede de Sustentabilidade, porque eu estou ingressando na vida política de forma ativa e o partido político é um dos elementos que a gente precisa para isso. Mas tem muita gente aí, por exemplo, que votou no Lula, Adri, Rovai e a audiência nossa aí, por exemplo, que nunca foi filiado ao PT, que nunca gostou da esquerda, mas votou no Lula. Diferente da minha história. Só para quem talvez não saiba aqui, ó, eu nasci, Rovaidri, um dia de greve, 4 de setembro de 86. Meu pai era técnico de enfermagem, não tinha carga horária definida no trabalho e as pessoas não tinham tempo nem para poder parar para comer. Meu pai tinha sido demitido de um trabalho porque ele viu uma situação de racismo e chamou o diretor do hospital, não gostou, o diretor do hospital falou, se você está incomodado, eu sou racista mesmo, se você está incomodado, dá sua vaga para ela. Aí meu pai deu a vaga dele para ela e foi trabalhar em outro hospital, chegou lá, como ele era líder sindical, mobilizava muito também. Teve ali a questão da carga horária de trabalho, ele mobilizou, minha mãe vai e tem dor de ter neném na época da greve. Os médicos chamaram meu pai e falaram assim, se você acabar com a greve, a gente faz o parto da sua esposa. Se você não acabar, a gente não vai fazer o parto. E não fizeram. Um amigo do meu pai, que é médico, de outro hospital, que atendia lá também, foi lá fazer meu parto. E para o Jocely entender, sabe o que é que falaram para meu pai quando eu nasci, Rovai? Falaram assim, o filho do Nério vai nascer com a bandeirinha do PT na mão. Então, assim, eu acho que isso explica um pouco da minha história, tá? Grande Carlito Neto. Carlito, muito obrigado aí pelo seu carinho. Espero que você esteja bem, que você esteja aí cada dia mais animado com a tua candidatura, que você entre aí para a vida política e seja
desse quadro que você já é no movimento dos blogueiros da blogosfera brasileira. Em breve estarei aí, né? Só que com escolta, porque eu estou sendo ameaçado pelos fãs do MBL. Então, em breve estarei aí em São Paulo, mas com escolta, provavelmente, porque os fãs do MBL estão me ameaçando de morte. Eita! Imagina, deixa eles para lá, eles são bunda mole, bunda suja. Carlito, muito obrigada, viu? Até a próxima, mais. já vou Tchau. dizer. Beijão, boa semana para você.